Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta, hoje Enfermagens número 44. Trago dois julgamentos, um do STJ, um do STF. Primeiro, pessoal, é o tema 692 do STJ, em recurso especial repetitivo, uma discussão das mais relevantes envolvendo direito processual civil, direito previdenciário e que, sobretudo, os juízes federais que atuam maciçamente na área de direito previdenciário aguardavam esse desfecho, mas também os juízes estaduais que têm competência previdenciária na matéria, ainda que não com um número tão grande como os juízes federais têm de ações previdenciárias. Em caso de revogação de tutela antecipada que levou à concessão de um benefício previdenciário, é devida a devolução de valores? Vamos ver o que estava em discussão, por que o STJ, que já tinha decidido esse tema, estava rediscutindo ele, o que aconteceu e o desfecho, então, da matéria. O outro julgamento é um do STF, uma questão bem interessante, sobretudo em época, nos dias de hoje, com taxas de inscrição em concurso público tão caras, passando aí da casa dos R$300 em muitos concursos. Pessoal, é possível que uma lei estadual preveja a isenção da taxa de inscrição em concurso público para servidores públicos daquele ente federativo? O Supremo analisou a constitucionalidade desse tipo de regra. Vamos ver o que ele definiu. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Olá, professor Gabriel. Olá, pessoal de casa. Tudo em paz por aqui. Eu trago hoje, professor Gabriel, dois julgados que eu reputei bastante interessantes, ambos do STJ. O primeiro deles vai definir se o portador de HIV, aquela pessoa que é soropositiva, mas que não apresenta sintomas da doença, que não apresenta a síndrome da imunodeficiência adquirida, se ela tem direito ou não à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, reforma e pensão. O STJ vai dizer se atém à literalidade da lei ou se faz uma interpretação mais teleológica, mais finalística. E o segundo julgado que eu trago envolve direito bancário, um pouco de direito consumidor, que trata uma questão interessante. Você tem uma sentença que determina a revisão de um contrato bancário de financiamento e a sentença coloca que o consumidor pagou a mais. Então existe um direito à repetição do indébito, mas a sentença é silente se existe ou não solidariedade. Aí nesse caso, como são dois réus, o STJ vai determinar como é a forma de interpretação dessa obrigação para saber pelo que cada réu se obrigou ou foi condenado. Pessoal, começo então com um julgamento aqui da primeira sessão, bem interessante, envolvendo o direito previdenciário e o direito processual civil, e na verdade com bases que se aplicam para outras situações também semelhantes, envolvendo a tutela antecipada. Esse assunto já tinha sido julgado pelo STJ lá em 2014, tema 692. O que o STJ tinha definido? Se houver revogação de uma decisão antecipatória de tutela que determinou a implantação de um benefício previdenciário pelo INSS, deve haver a devolução dos valores respectivos à autarquia previdenciária, porque, afinal de contas, o benefício era indevido e a decisão ela era precária. Esse entendimento, logo que ele veio, ele passou a ser aplicado, só que na primeira instância, sobretudo, e também em turmas recursais dos juizados, além de alguns TRFs, começaram a ser abertas exceções, várias exceções, porque o STJ não tinha examinado o tema em maior profundidade e dito se ele seria aplicável para casos específicos. Por exemplo, tutela antecipada pode ter sido concedida no início do processo, pode ter sido concedida na sentença, pode ter sido confirmada em segunda instância, pode ter sido revogada só no STJ, só no STF e várias outras situações. Vamos comentar, inclusive, no Juizado Especial Federal, o juiz sentencia já a implantação, não há necessidade de uma antecipação tutela. Por outro lado, temos antecipação de tutela de ofício. Então, na área previdenciária, ela é admitida, embora o Código exija o requerimento, a jurisprudência admite em matéria previdenciária o deferimento de ofício. Então, vejam que havia uma pleiade de situações que estavam levando vários juízes a não aplicar o tema 692.
E o STJ identificou isso. Em virtude, né, dessas controvérsias, ele, em questão de ordem, levou o tema para nova discussão e já aguardava há vários anos esse desfecho, o que ocorreu agora pelo STJ, então, julgamento aí extremamente recente e extremamente relevante para a gente comentar aqui. Vejam, pessoal, que o STJ, ao revisitar a matéria, ele fez um raciocínio histórico bem interessante, que juridicamente é difícil de ir contra ele. O que o STJ disse? Olha, em primeiro lugar, o Código do Processo Civil de 73 e o Código do Processo Civil de 2015, na mesmíssima linha, prevêem uma responsabilidade objetiva da parte em relação à tutela antecipada que venha a ser revogada, ou seja, tem que repor as coisas ao status quo ante. Isso, no geral, no processo civil. Mas o direito previdenciário tem suas peculiaridades. Sim. E aí o STJ traz um histórico na legislação previdenciária e aponta que o antigo artigo 130 da Lei 8.213, de 91, que é a lei do Regime Geral de Previdência Social, previa expressamente que, em caso de revogação de uma decisão que determinava a implantação de um benefício, não precisaria haver devolução de valores. Com base nessa lei, a questão na área previdenciária teria uma regra específica. O problema é que esse artigo 130 ele foi revogado lá em 97 pela Lei 9.528. E aí nós não tínhamos mais regramento específico. O STJ, em 2014, isso ele disse no julgamento feito agora, né, há poucos dias atrás, ele disse, olha, o STJ, em 2014, aplicou a sistemática do Código de Processo Civil. Por quê? Porque não há mais regra específica na legislação previdenciária, então a responsabilidade objetiva tem que repor as coisas ao status quo ante. Independe de boa-fé, de má-fé, da parte que fora beneficiada pela tutela antecipada que veio de ser revogada. Depois disso, o que nós tivemos? A Lei 8.213 ela foi alterada, o inciso 2º do artigo 115, pela Lei 13.846 de 2019, para prever agora de maneira expressa e na legislação previdenciária que, em caso de revogação de decisão judicial que havia determinado a implantação do benefício, deve haver a devolução dos valores. Ou seja, agora nós temos uma regra específica ditando essa necessidade de devolução, reforçando a lógica do Código do Processo Civil. E aí o STJ, né, o ministro relator, argumentou, olha, se lá em 2014, quando nós não tínhamos uma regra específica na legislação previdenciária, nós já havíamos entendido assim, o que dirá agora que o legislador se inspirou na nossa jurisprudência para positivá-la no artigo 115, inciso 2º. Então, um argumento muito forte, né, trazido pelo ministro relator. Em relação às várias situações que eu exemplifiquei para vocês que poderiam ocorrer, o ministro disse, a lei não fez distinção, não cabe ao intérprete fazê-lo. Então, deve-se aplicar esse entendimento a todas as situações. Concessão de tutela antecipada no início, na sentença, com reforma somente em recurso especial, recurso extraordinário. O ministro ele só ressalvou uma única situação. Ele disse, quando houver uma reviravolta jurisprudencial, é possível aplicar a regrinha lá do Código de Processo Civil, lá no artigo 927, parágrafo 3º que nós temos, né? Só confirmar se é essa a regrinha, essa mesma, que é aquela regrinha que cuida da aplicação de uma mudança jurisprudencial, observando a segurança jurídica e não retroagindo, portanto. O que o ministro quer dizer com isso? Imaginemos que um juiz havia concedido uma tutela antecipada para implantar um benefício previdenciário seguindo uma jurisprudência consolidada. Se essa jurisprudência consolidada for alterada pelo tribunal e, com isso, ensejando a revogação da tutela antecipada por esse motivo, é possível não haver a devolução, mas vejam,
desde que o tribunal que tenha modificado a sua própria jurisprudência, ele faça essa modulação dos efeitos. Então, não cabe ao juiz articular nesse sentido, cabe ao tribunal acionar o artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Então, é um entendimento, claro, extremamente favorável ao INSS, né? E para os segurados nas ações previdenciárias, pode causar problema, né? Muitos ganham benefícios por anos a fio por decisão antecipada e depois se tem a revogação na turma recursal, no TRF ou mesmo no STJ ou no STF. Eu só queria acrescentar alguns pontos aqui, pessoal, envolvendo essas discussões. Em primeiro lugar, tutela de ofício. Para mim, a tutela antecipada de ofício, e aí eu digo, o STJ, mais uma vez, ele não se debruçou especificamente sobre a tutela antecipada de ofício em ações previdenciárias. Para mim, a tutela antecipada de ofício não poderia ter o mesmo desfecho. Normalmente, as partes pedem a tutela antecipada. Então, é um problema que vai ser muito excepcional. Mas, eu repito, o STJ, ele quis dizer assim, olha, o legislador não fez exceção, não cabe a nós fazer, salvo no 927, parágrafo 3º, porque aí a própria lei processual contempla essa possibilidade de modulação de efeitos, né? E só pelo tribunal que muda a jurisprudência, não pelo próprio juiz. Por outro lado, pessoal, também lembro da tese da dupla conformidade. A Corte Especial do STJ havia entendido, isso é um outro julgado, não era o julgado no tema 692, a Corte Especial do STJ, que é o órgão jurisdicional máximo, né, que está acima da primeira seção, jurisdicionalmente falando, havia entendido que no caso de dupla conformidade não precisaria haver devolução. O que era a dupla conformidade, a tese da dupla conformidade? O juiz concede a tutela, confirma na sentença de procedência, o tribunal de segunda instância confirma mais uma vez essa tutela antecipada e só em grau de recurso extraordinário, em sentido lato, né, especial extraordinário, a revogação da tutela e leva com isso, né, ao cancelamento do benefício que havia sido implantado pela decisão precária revogada. Nesse caso, a Corte Especial dizia que não seria necessária devolução, porque o cara tinha que acreditar em 2 instâncias do judiciário. Então, seria uma situação excepcional que não ensejaria devolução. Vejam que agora a primeira sessão, ela não trouxe, não contemplou, e poderia tê-lo feito, não contemplou essa exceção. Então, para mim também, não seria o caso de abrir uma nova exceção ao entendimento da primeira sessão. Embora seja da Corte Especial, a competência na matéria previdenciária primordialmente é da primeira sessão do STJ. Então, eu acho que ela deve ser observada em detrimento do julgamento da Corte Especial, porque não era o da Corte Especial um precedente vinculante, e o da primeira sessão é repetitivo, é invinculante. Então, portanto, tem força vinculante, ele precisa ser observado. Por fim, pessoal, um ponto que o STJ não julgou e que eu acho que poderia ter julgado: como que vai se dar a devolução se o cara não tem mais benefício previdenciário? Vejam, se ele tem benefício ativo, o cara estava pleiteando uma aposentadoria, mas já tinha uma pensão por morte. Nesse caso, o STJ já definiu, pode haver desconto do benefício até o limite mensal de 30%. Isso a lei contempla, essa hipótese, o STJ só disse o básico. Mas imaginemos que a parte, né, que foi beneficiada pela tutela antecipada que veio de ser revogada, ela não tem um benefício previdenciário, não tem como aplicar essa regrinha do desconto. Como que vamos fazer a cobrança? Tem juízes, pessoal, que entendem que, nesse caso, a execução pode se dar no bojo do próprio processo, como prevê, aliás, o Código de Processo Civil. Pode executar naquela própria ação e não precisaria, portanto, de uma execução autônoma. Para mim, não é o melhor entendimento. Por quê? Porque o parágrafo 3º do mesmo artigo 115 da Lei 8.213,
ele prevê, ele foi alterado, primeiro em 2017, que o inseriu, e depois em 2019, pela Lei 13.846, a mesma que o STJ citou, para dizer que nesse caso de cancelamento de benefício por força de revogação de decisão judicial, nós temos que inscrever a Procuradoria Federal, né, que defende o INSS, deve inscrever esses valores em dívida ativa e cobrá-la por meio de execução fiscal. Então, para mim, tem regra especial que afasta a aplicação da regra geral do Código de Processo Civil. E isso é um raciocínio também muito conveniente para os juizados especiais, né? Porque se juizado especial tiver que fazer execução desses casos, né, com toda a dificuldade que tem pelo volume de ações, né, e muitas vezes essas execuções são muito difíceis, porque são pessoas idosas, pessoas sem recursos, então muitas medidas executivas são tomadas infrutíferamente, Bacenjude, Renajude, não se acha em registro de imóveis, bens imóveis, enfim, isso atrapalharia demais uma vara de juizado. Então, é melhor deixar para a vara de execução fiscal, isso falando em termos de política judiciária, né, em termos bem práticos. Então, é um julgamento bem importante, né, para o direito previdenciário e também para o direito processual civil, e a gente com certeza vai ver ele despencando aí em provas, sobretudo em carreiras federais, mas não só nessas, né? Agora a magistratura estadual já tem tribunais que começaram a cobrar o direito previdenciário, e aí também temos defensorias que cobram, estaduais e federais, delegado de Polícia Federal, além das carreiras da AGU todas, né, que cobram previdenciário, nós temos na indicação de concurso esse ano aí tanto para a Procuradoria Federal, quanto a AGU, quanto o PFN. Então, fiquemos de olho, pessoal. Bons comentários, professor Gabriel. Eu só acrescentaria nessa ressalva que você fez, né, desse parágrafo 3º, que manda escrever em dívida ativa, né? Eu acho que o mais comum mesmo não vai ser nem o ajustamento da execução fiscal, né? Eu acho que vai ser o protesto da própria CDA mesmo, pelo baixo valor, né? Eu acho que a Fazenda Pública, no caso a Procuradoria Federal, né, que representa o INSS, acho que ela não vai ter interesse em executar, não. Acho que, não sei como é que está hoje o regulamento, mas eu acho que até abaixo de 20 mil, né? Eu acho que você está autorizado a não cobrar, enfim, e até que parece-me que no âmbito de autarquias e fundações, esse valor pode ser até majorado em determinadas hipóteses. Lembrando, né, que existia uma controvérsia, mas hoje a própria lei do protesto, a lei 9492 de 97, se acresceu um parágrafo único no artigo 1º, pela lei 12767 de 2012, para dizer que é admissível, né, o protesto CDA. Então, assim, eu acho que é inconteste. E outro detalhe, professor Gabriel, só para lembrar para o pessoal de casa, que o STJ se referiu foi pagamentos, né, por força de ordem judicial, né? Por mais que a lei, né, de 2019, que modificou 82.13, tenha sido expressa em colocar que é pagamentos, né, administrativos e judiciais, a parte ficaria obrigada a repor, né, até em relação aos pagamentos administrativos, né, feitos por erro da própria autarquia, se houver boa-fé, né, a meu ver, ainda se aplicaria a jurisprudência do STJ, que são irrepetíveis, né, dado o caráter alimentar, né. Vamos ver se e como, né, essa jurisprudência vai ser modificada também para os pagamentos administrativos. São as únicas considerações que eu faço, mas a sua explanação foi muito boa, perfeita. Perfeito, eu estou só lembrando, inclusive a gente tem um repetitivo do STJ, estou só lembrando o número aqui do tema, que cuida exatamente dessa hipótese no caso de mudança na interpretação pelo próprio INSS, ou seja, um erro de direito. O INSS concedeu indevidamente a aposentadoria na via administrativa, é o tema 979 do STJ, estava só procurando o número. Se ele concedeu na via administrativa por erro de interpretação, não cabe a devolução. Foi muito bem lembrado por ti, né? Esse aspecto que aqui a gente está discutindo de benefício implantado por tutela antecipada. Muito bem lembrado também, Felipe, do protesto, acho que vai ser, no mais das vezes, que vai ser um mecanismo utilizado, e embora, né, em alguns casos, pela demorada tramitação, não raro a gente tem valores de 40, 30 mil reais a devolver, né, por conta de um alongado
de uma alongada marcha processual. Temos agora um julgamento de direito tributário bem interessante, né, Felipe? É bem interessante, professor Gabriel. Embora o julgado seja de turma, eu reputei muito importante, não só por envolver HIV, AIDS, né, que é uma doença que não há cura, né, até hoje, pela medicina, e se você sempre tem uma matização social muito grande dessa doença, e ela é muito cobrada, né, em provas e concursos. Eu achei o tema interessante por conta disso. Para situar o pessoal de casa, né, o imposto de renda, ele pode, né, ser cobrado tanto em retribuição da remuneração do trabalho, né, de quem exerce um trabalho, como daquelas pessoas que já exerceram um trabalho antes e que hoje se encontram aposentadas, no caso dos civis, reformadas, né, no caso dos militares, ou até mesmo deixam uma pensão, né, para algum dependente seu em razão desse trabalho. Então, o imposto de renda faz essa distinção entre remuneração e proventos, né? Remuneração seria a contraprestação em relação ao trabalho atual, e proventos, né, em geral, seria uma contraprestação a um trabalho passado, que já ocorreu, mas que não ocorre mais. Essa distinção está feita, né, pelo próprio CTN, e existe uma lei, a 7713, de 89, que ela traz uma isenção no seu artigo 6º. E na hora de colocar essa isenção, ela fez uma distinção. Ela colocou que, em princípio, os trabalhadores ativos, né, não gozariam dessa isenção. Ela é restrita a quem recebe, né, aposentadoria, reforma ou pensão e tenha uma doença grave prevista nessa própria lei. Esse já foi modificado, é o inciso 14 desse artigo 6º da Lei 773. Ele já foi modificado várias vezes, mas se entende, né, que esse rol de doenças ali, ele é taxativo, né, ele é números clausus, é fechado, né, você não pode fazer uma analogia para colocar uma nova doença ali dentro desse rol de isenção. Além dessas doenças, né, quando o benefício ele é acidentário ou decorrente de moléstia profissional, também ocorre, né, essa isenção também. E qual é o caso, e qual é a controvérsia desse caso, né? A lei, quando ela elencou essas doenças, né, que dariam isenções nessas aposentadorias, reformas e pensões, ela se referiu à síndrome da imunodeficiência adquirida, que na abreviação em português seria SIDA, SIDA, né? Que é exatamente o aportuguesamento da palavra AIDS, né, da expressão AIDS. E o legislador, nesse caso, né, ele não foi muito técnico, ele não foi muito feliz, né? Por mais que eu não tenha uma formação médica, pelo que eu já li, a pessoa, né, tem o vírus HIV. Então, quando se faz o exame, até dizem, né, a pessoa é soropositiva. Mas o fato da pessoa ter o vírus dentro de si não quer dizer necessariamente que a pessoa terá a síndrome da imunodeficiência adquirida. Se a doença estiver tratada, né, o paciente for mais resistente, for saudável, etc., ele vai ser HIV positivo, entretanto, ele não vai externar os sintomas da AIDS ou da SIDA, né? Se o paciente não se tratar, ou se ele for realmente mais frágil, ele vai ter ambos, né? Tanto o HIV positivo, como também a externalização, né, dos sintomas da doença, que seria exatamente a SIDA ou a AIDS. E o que é que ocorre? Nós tínhamos exatamente um policial que estava aposentado, e ele alegava, né, que faria jus, né, a essa isenção sobre os proventos da aposentadoria dele. E, quando foi se analisar toda a documentação, os exames médicos, laudos, etc., ficou claro nos autos que ele realmente era HIV positivo, mas, por se cuidar, etc., ele não apresentava os sintomas da AIDS. E ele teve a isenção dele negada nas instâncias ordinárias, e o feito chegou no STJ. O STJ, a meu ver, ele interpretou corretamente a legislação, né? Já tivemos antes, professor Gabriel, vários precedentes envolvendo uma outra doença nesse rol, né, que dá direito à isenção para esses inativos, que é exatamente a questão do câncer. E em relação ao câncer, né, o STJ firmou todo o entendimento para dizer que não é necessário que a pessoa ainda ostente, né, ainda esteja fazendo tratamento em relação ao câncer. A pessoa poderia estar, em tese, né, curada do câncer, mas e ainda assim faria jus à isenção. O STJ, à época, interpretou que o que o legislador realmente quis resguardar foi exatamente ajudar a privilegiar um pouco, né, aquela pessoa que já tem tantos gastos, né, no tratamento de sua doença. E o STJ fez uma reflexão em relação principalmente à medicina preventiva, né, e que para que a pessoa se mantenha saudável, mesmo que ela tenha sido curada do câncer,
convém e é até recomendável que ela sempre faça exames médicos periódicos, se cuide, adote hábitos de vida mais saudáveis, etc. E o STJ desvinculou a questão dos sintomas da doença da doença em si. É o que consta hoje na súmula 627 do STJ, que diz exatamente o que eu falei, né? É irrelevante o fato da pessoa estar curada ou não do câncer. E o ministro, né, relator, o Francisco Falcão, tendo essa ótica dessa súmula e trazendo para a lei, né, ele entendeu que o legislador teria sido atécnico, né, quando ele falou em AIDS, né, ele deveria ter realmente se referido às pessoas que são realmente HIV positivas, né, e todos são, né, independentemente de você ostentar os sintomas externos, né, da doença, que seria a AIDS. E nisso ele fez uma interpretação teleológica para dizer que, se o STJ, né, fez essa interpretação da súmula para o câncer, né, com maior razão ainda se aplicaria para o HIV, né, que é uma doença que a medicina, tal como se encontra hoje, né, a literatura científica apregoa que não há cura, a doença é incurável. E a pessoa, para que continue sobrevivendo, né, e tenha uma vida realmente decente, digamos assim, a pessoa tem que realmente manter um tratamento estrito, né? A pessoa tem que se consultar com médicos, tem que fazer uso de medicamentos, retrovirais, etc. E, enfim, ele superou, né, a disposição do CTN do artigo 111, né, que coloca que se interpretaria literalmente, né, a legislação tributária que disponha, né, sobre exclusão do crédito tributário e também sobre a outorga de isenção. Ele coloca, né, que a razão de ser da norma, na verdade, não é você fazer só a interpretação literal e as outras hipóteses, os outros métodos interpretativos estariam defesos, né? O que ele realmente quer com isso fazer com que o judiciário, né, o juiz, ele não atue como legislador positivo, mas você recorrer a outros métodos interpretativos que não apenas o literal, para ter o real sentido, né, a real intenção do legislador, a real intenção da lei, né, o que a norma realmente diz, não há nenhum problema de você se valer da interpretação teleológica, que foi exatamente o que ele fez. Um exemplo, professor Gabriel, que realmente o que realmente seria vedado, né, também envolvendo essa mesma lei, esse mesmo dispositivo legal, nós tivemos um ADI no Supremo, se não me falha a memória, foi a 5024, desculpe, 6025, foi ajuizada pela PGR, onde a PGR buscava, né, a ampliação dessa isenção que existe para essas doenças, né, graves, não só para os inativos, mas também para os trabalhadores ativos. E essa ADIM foi rejeitada no ano 2020, e o Supremo colocou que, nesse caso, né, era incontroverso que o legislador escolheu muito bem as palavras, né, você não tinha uma questão técnica, científica. Então, se o Supremo ampliasse, né, essa isenção para os trabalhadores ativos, além daqueles inativos, aí sim você estaria atuando, né, como legislador positivo e violando, né, toda a lógica de separação dos poderes, o próprio artigo 111 do CTN. Então, em suma, é isso, professor Gabriel. A pessoa que seja HIV positivo, mesmo que não ostente os sintomas, né, da AIDS, faz jus à isenção. Bem interessante, Felipe. Ontem, na sessão da turma recursal, a gente tinha um caso que cuidava de benefício assistencial, era um soropositivo, só que com carga viral não detectável. Tem pessoas que têm o vírus HIV, só que a carga é tão baixa, ou seja, tá bem controlado, que ela não é sequer detectável pelos índices que são próprios ali, técnicos da medicina. A pessoa ela é soropositiva, ninguém tem dúvida, mas está num status bem controlado. No âmbito do benefício assistencial, o entendimento da TNU na súmula 78 é de que, embora não haja os sintomas, ou seja, ele não seja portador da doença AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida, e somente soropositivo, a súmula permite que se considere a questão da estigmatização social. E aí manda analisar aspectos culturais, aspectos educacionais, econômicos. Inclusive, eu fiquei vencido no caso concreto, porque a maioria da turma entendeu que o benefício não era devido, e eu entendi que, no caso concreto, pelas condições culturais, aplicando a súmula 78, seria devido. Por que eu lembrei desse caso? Porque o STJ fez essa distinção também. Analisou essa distinção sob o ângulo tributário. Uma pessoa que é portadora do vírus HIV e uma pessoa que é portadora do vírus HIV e tem a doença.
Só que aqui no tributário, embora a lei fale na AIDS, o STJ entendeu que o portador do vírus HIV, ainda que sem manifestar propriamente a doença, ele faz jus à isenção, né? Então, o STJ, eu diria, né, fez uma interpretação num tema bem polêmico, porque em matéria de isenção sempre cai, né, no artigo 111 do Código Tributário Nacional, que fala em interpretação literal da norma isentiva, né? Não é tecnicamente literal, porque a gente sabe que a interpretação literal nunca esgota a interpretação, né? O inclare cessate interpretatio já caiu há muito tempo, mas o que se tem ali é uma interpretação estrita, não deve ser extensiva e, claro, muito menos por analogia. Então, o STJ aqui no caso, ele não se apegou tanto à literalidade. Ele interpretou a teleologia da norma para reconhecer a isenção para quem é soropositivo e não manifesta a doença. Eu, particularmente, concordo com o STJ, porque acho que é essa, de fato, a teleologia, embora seja uma norma isentiva, a gente também deve considerar a teleologia para não ficar preso só à letra, né? Eu já dizia São Paulo que a letra mata, né? Se só se apega à letra, né? E o nazismo que o diga, né? Quem se apegou à letra, aconteceu o que aconteceu. Então, bem interessante, de fato, o julgamento, Felipe. O STJ tem casos bons, né? O pessoal de casa há de se lembrar, né? Foi modificado um pouco agora, mas a isenção de IPI, né? Para portadores de necessidades especiais, né? A Receita até hoje, né? Exige que quem conduz o veículo seja o próprio portador da doença. Mas existem casos, né? Em que a deficiência, a doença, né? Incapacita a pessoa ela própria de dirigir. Então, alguém tem que dirigir para ela, muitas vezes um membro da família, né? E o STJ já é muito antigo, já tem mais de década, né? Mas ele admite, né? A isenção nesse caso mesmo que a pessoa não tenha condições de dirigir. Ele alega, né, que a do IPI, a teleologia da isenção é beneficiar aquela pessoa, né, que tem dificuldades, né, locomoção, etc., para evitar que ela pegue, né, ou fique escrava sempre do transporte público, se ela não tiver uma renda tão boa para comprar um carro, né. A meu ver, eu acho que as situações têm um paralelismo grande, e eu acho que o STJ acertou nas duas hipóteses, na minha opinião. Perfeito, e é bem caso de interpretação teleológica também nesse outro caso, e a própria súmula 627 ali do câncer também é uma interpretação teleológica, né? Concordo inteiramente. Pessoal, vou passar então para o meu segundo julgado, nosso terceiro aqui de Informares em Pauta, envolvendo direito constitucional, direito administrativo, tema de concurso público, né? Tem jurisprudência aí a dar com pau, mais um julgamento aqui bem interessante que nos interessa também, nos importa como concurseiros, né? Várias leis estaduais prevêem isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos para servidores públicos da própria administração estadual, direta ou indireta. E aí, pessoal, o Supremo discutiu nessa DIN 5818 que estamos comentando hoje, a constitucionalidade dessa isenção. Vejam que o valor das taxas de inscrição não estão nada módicos, né? 320, 350 reais, considerando que o concurseiro ainda vai ter que pagar passagem, hospedagem, tá muito caro concorrer em concurso público, né? Não tá fácil para ninguém. E aí, pessoal, uma isenção dessas, né, ajuda muito quem já é servidor a seguir fazendo concursos para subir no serviço público do próprio Estado. O argumento para essa isenção é exatamente prestigiar aquele que é servidor já da administração, já faz parte, já tem um conhecimento da administração em razão disso, e o princípio da eficiência que nasceria desse aspecto, porque ele já sendo de carreira, ele seria estimulado a ficar na administração pública estadual, e por outro lado, essa bagagem valeria para o princípio da eficiência que norteia a administração pública, artigo 37 caput. Esse era o argumento central pela constitucionalidade, só que o Supremo não comprou essa tese. O Supremo entendeu que é inconstitucional e foram julgadas várias leis estaduais que trouxeram essa isenção, por violação, porque o Supremo enxergou uma violação ao princípio da isonomia. E aí o Supremo disse, olha,
servidor público ser isentado, ele é favorecido em detrimento do restante da população que quer fazer concurso, que sequer conseguiu entrar em algum cargo da administração pública e que também tem dificuldades financeiras, como servidores públicos também têm. O fator de discrimen, que no caso era o fato de já ser servidor, o STF entendeu que ele não justificaria a desigualação. Porque a gente tem que lembrar que sempre nessas discussões envolvendo o princípio da isonomia, a gente analisa qual é o fator de discrimen, qual é o objetivo e se esse objetivo tem amparo constitucional. Porque é próprio da lei desigualar, né? Já dizia Rui Barbosa, né? Que o princípio da igualdade não consiste senão tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. É a isonomia material, a igualdade material e não meramente formal. E nesse aspecto o STF disse, olha, não tem isonomia material a justificar aqui essa desigualação dos servidores públicos, que por terem já um cargo público, tem já um rendimento, né? Garantido, né? Com estabilidade. Então, nesse caso, estamos privilegiando quem tem uma condição financeira em detrimento do restante da população que não tem. Claro que os editais trazem isenção para quem tem uma renda, uma situação financeira mais difícil, né? Mas vejam que dificuldade financeira a grande massa da população passa. A isenção é para quem está numa situação bem mais difícil, né? Não é por mera dificuldade financeira. Então, a população em geral, ela tem dificuldade financeira e tem que pagar a taxa de inscrição, quem quiser fazer concurso público, e o servidor público não pode ser beneficiado com uma lei dessas por violação à isonomia material. Então, uma inconstitucionalidade material. Eu lembro, né, só para traçar um paralelo, que o Supremo tem chancelado outras prerrogativas concedidas a determinados servidores públicos. Há pouco tempo, o Supremo julgou lei estadual que concede meia entrada para professores da rede pública estadual de ensino. É constitucional? É. O Supremo tem uma desigualação? Claro que tem. Mas o Supremo entendeu que é legítima, que promove, né, a atividade docente, né, sobretudo no magistério público, tão relevante, né? Então, o Supremo vai sempre analisar essas desigualações para ver se elas são compatíveis ou não com a Constituição. Aqui, no caso da isenção de taxa de inscrição em concurso público para servidores públicos daquele Estado, o Supremo reputou inconstitucional. É muito comum, né, na legislação, isso foi em relação ao concurso público, né, mas a discussão é muito parecida em relação a tributos, né, e que agrega não só a isonomia, mas você coloca também a capacidade contributiva, né. Eu me recordo que é muito comum, os juízes, né, magistrados não pagavam imposto de renda antes da Constituição de 88, né. Tinha essa regra, né, que é uma regra, enfim, odiosa até, né, de certa forma. E é muito comum hoje, em legislações municipais, né, conceder isenção de IPTU a servidores públicos, né, do próprio município. É algo que eu acho, a meu ver, inconstitucional, mas, enfim, existe, a gente acha que os exemplos não se repetiriam, mas realmente ainda existem, né? Muito bem lembrado, Felipe, essa questão da isenção para magistrados levou o Constituinte a prever no artigo 150, inciso 2º, expressamente a proibição de qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida. Exatamente o histórico vem dessas discriminações odiosas, né? Sem nenhum fundamento legítimo aí para a desigualação. Temos um último julgado agora envolvendo contrato de financiamento, né, Felipe, que também sempre aí entra. Exatamente, professor Gabriel. O caso é até simples. Eu peguei mais porque ele sempre ele trata de alguns institutos de direito civil que a gente vê muito na teoria e pouco vê na prática, né? O caso, professor Gabriel, era um contrato vinculado ao SFH, Sistema Financeiro da Habitação. E ele foi firmado à época, né, entre um banco privado, é um contrato bem antigo, e o extinto BNH, o Banco Nacional da Habitação, que ele foi sucedido pela Caixa Econômica Federal. E na época, né, o mutuário, né, ele
ele achava, né, que tinha pago a maior o financiamento. Então ele pedia, né, exatamente que fosse feita uma revisão, né, do contrato, da evolução das taxas, incidentes, correção monetária, juros, etc. E no final fosse declarado, né, que ele pagou a maior e os bancos fossem condenados, né, na restituição, na repetição desse indébito. E, por razões outras, né, a questão é que o juiz, em primeiro grau e em segundo grau, o título executivo, né, previu que eram legítimos, né, para essa demanda que eu acabei de narrar, tanto o banco privado como o BNH, que veio a ser sucedido pela SEF. Tem até uma súmula do STJ que coloca isso, né, que a SEF sucedeu o BNH nessas demandas do sistema financeiro da habitação. E o que é que ocorre? No dispositivo da sentença, o juiz, em momento nenhum, ele disse que havia solidariedade. Ele apenas condenou a CEF, o BNH, a apresentar uma nova conta, né, da evolução contratual e, no indébito que fosse encontrado, ele condenou as duas instituições, o banco privado e o BNH/CEF, né? Ponto final. Não houve nenhuma palavra do juiz em relação à solidariedade. E na execução, né, o banco privado não existe mais, pelo que eu pude entender, e realmente só quem existe hoje, quem é solvável, né, quem realmente tem condições de pagar é a SEF. E no caso, o particular, né, o mutuário, ele queria que a SEF respondesse por toda a dívida. E a SEF, em sua defesa, disse: olha, a solidariedade não se presume, não tá, seja pela legislação da CFH, seja pela própria sentença. Então, nesse caso, a SEF ela só vai poder ser responsabilizada em relação à metade do valor, né? Em relação à outra metade, você tem que ver como é que você vai cobrar do banco, da instituição financeira, que eu lembro que não está sujeita, né, à lei de falências e recuperação judicial. Ela tem um regime próprio, né, que é junto ao Banco Central, né? Geralmente é uma liquidação extrajudicial, né, que seria o vulgo, né, a falência de instituições financeiras desse termo. E foi exatamente o que o STJ colocou, né? Ele disse que realmente a solidariedade não se presume, né? Por mais que o CDC, no artigo 25, parágrafo 1º, o julgado não colocou, mas o parágrafo único do artigo 7º do CDC também, né? Prevê, né, a solidariedade legal entre os fornecedores. O que o STJ terminou por aplicar foi o artigo 257, né? Do Código Civil, que é a expressão latina, né? Concursus partes fiunt, que o credor, né, quando há pluralidade de partes, né, de uma relação jurídica, o credor ou o devedor, né, se satisfaz com a pluralidade que lhe é dada, né? Então, se você tem uma obrigação cujo objeto, cuja prestação é divisível, e dinheiro, né, nós sabemos que é o objeto divisível por excelência, né, porque a moeda, né, uma das funções da moeda é servir exatamente como unidade de conta. Nesse caso, se você tem uma relação jurídica cujo objeto é pagar dinheiro, não existe nenhuma menção à solidariedade, e você tem dois devedores, no caso específico, você considera, né, partida a obrigação. Então, você considera que você tem duas obrigações em relação a metade, né, para cada devedor. E no silêncio, né, presume que a cota-parte é dividida por igual. Um exemplo, né, se você tivesse 3 devedores, 4, 5, no silêncio, você teria sempre dividido a relação jurídica em tantos quanto fossem, né, os devedores. E, igualmente em relação aos credores, em relação a poder cobrar, né? A notícia do STJ não falou, professor Gabriel, mas, a meu ver, o mais importante do que essa regra, né, do Código Civil, do artigo 257, do concurso partes fiunt, que você considera quebrada, né, a relação obrigacional divisível, na qual não há solidariedade, eu acho que o mais importante é o princípio da nulla execution sine titulo, né, que está no artigo 786 do CPC, para dizer que na execução, né, no caso, estávamos diante de execução de título judicial, você executa exatamente aquilo que está escrito, né, na sentença, ou no acórdão que transitou em julgado, que está no título judicial. O que está fora do título judicial não pode ser cobrado naquele processo. É isso que diz o princípio da nulla execution sine titulo. E o artigo 786 do CPC, ele até coloca, né, obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. Por mais que o STJ não tenha entrado, né, nesse liame, eu acho que seria mais correto
ter alegado esse princípio, né? Tem até umas súmulas, professor Gabriel, que envolve do STJ, que envolvem locação e fiador, né? Que é uma hipótese do direito material, onde geralmente, né, o fiador sempre, né, a prática negocial, sempre impõe, né, que o fiador renuncie o benefício de ordem para exercer solidariedade. E existem duas súmulas para dizer que se o fiador, né, não participou de uma repactuação do contrato ou de uma ação judicial que visava o reajuste, a revisão do aluguel, né, o fiador ele não pode ser cobrado, ser demandado exatamente porque ele não figura no título judicial. É a súmula 268 do STJ e a súmula 214 do STJ. A lógica seria a mesma. Eu acho que é importante o pessoal de casa guardar isso. Muito legal e é bacana, né, Felipe? Como um caso concreto evoca muitos conceitos, né, para a gente aplicar, muitos regramentos para a gente relembrar, refletir, e a jurisprudência é muito rica por isso, né? Não é só, hoje em dia, muitos se limitam a só decorar uma tese, né? Mas o direito ele é muito mais complexo e quando a gente pega um caso e entende o caso, a gente acaba relembrando muitos conceitos e aprendendo melhor esses conceitos, então, muito bacana para o pessoal revisar aí vários aspectos. Pessoal, com isso nós finalizamos aí o nosso Enfermagens em Pauta número 44, espero que vocês tenham gostado, não deixem de dar uma olhada no material escrito para fixar bem aí esses temas julgados pela STJ, pela STF, esperamos vocês na próxima edição, fiquem com Deus, um abraço e até lá. Grande abraço, pessoal. Força nos estudos.